Olá! Hoje o trabalho é usando a frontura. Fazemos um ponto em duas versões, que tanto pode ser usado no lado avesso quanto no lado direito. Ele fica muito bonito. Primeiro seleciono na máquina 1 por 1, na frontura também. Coloquei depois os pontos todos para a máquina trabalhar e na frontura ficou 1 por 1 de novo. Venho no carro da frontura, na lateral, no caso da Eugene, tem a posição N, normal, H, que é em suspenso, num lado e no outro. Essas duas alavancas vão para o H. Quando eu tenho agulhas nessa posição de trabalho, que é a posição B, todas elas trabalham. Se eu levanto uma agulha na última posição, na posição E, estando no H, ela não vai trabalhar, ela vai levar o fio por sobre ela. E é isso que nós vamos fazer aqui. Deixo uma na posição E, uma na posição B. Trago para cima uma, deixo uma para a posição B, que é trabalho normal. Então, eu seleciono novamente 1 por 1, sendo que uma fica embaixo, uma fica em cima, na frontura. Na máquina, todas elas trabalham normalmente na posição B. Regulagem que eu tenho menos pontos na frontura vai ser na regulagem 3. E na máquina eu tenho mais pontos, vou para a regulagem 7. Aqui eu estou trabalhando com 3 fios de linha industrial 228. Passei uma carreira, essas agulhas continuam elevadas e um fio por sobre a agulha. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Esse é um trabalho que precisa de muito peso. Estando na esquerda, elevo para a posição N e passo uma carreira. Percebe que as agulhas todas agora trabalharam. Faço o intercalado. Quem estava em cima ganhou aquelas laçadas. Agora a vizinha dela vem para cima. Faço 5 carreiras também, levando a alavanca lateral para a posição H novamente. Tiro a alavanca lateral para o N. Seleciono novamente. Volto para a posição H. No caso de outras máquinas, Lanofix, Singer, Toyota, outras marcas, você precisa conhecer qual é a alavanca que faz o mesmo efeito. Olhando no manual ou testando na máquina, você vai descobrir qual é a alavanca correspondente no teu modelo. 5 carreiras. Eu estou fazendo 5 carreiras porque é uma linha industrial. Se for uma lã mais grossa, mais encorpada, é melhor fazer 4 carreiras para não começar a falhar na máquina e cair pontos. Sempre é uma questão de fazer testes. Essa carreira que vem da esquerda para a direita, levar bem devagar para controlar na máquina e observando se não caiu nenhum ponto. Poderia ser 4 carreiras? Pode até ser 3 carreiras, dependendo do que você queira.
A agulha que tinha fios por sobre ela, você nota uma pressão nela, ela fica bem mais pesada. Então dá para perceber, se não lembra qual agulha levantar, dá para perceber só de... Olha, essa tinha laçadas, então ela fica pesada. A do lado ela fica bem levezinha. É essa que vai subir agora. Esse é um trabalho que suja bastante a mão. Mas nada que o sabão não tire. Também poderia baixar as agulhas manualmente, mas eu prefiro tirar do H. E quando eu estou com elas em suspenso e eu preciso das 5 carreiras, eu ponho para o H, porque senão ela começa a trabalhar tudo novamente. E outra versão desse mesmo ponto é, ao invés de selecionado 1 por 1, uma agulha em cima, uma agulha embaixo, eu transportar para a máquina e deixar outro tipo de selecionado aqui. Vou selecionar uma para cima, para a máquina, outra para a máquina. Assim eu deixo 3 agulhas embaixo, uma agulha na frontura para cima. E eu tenho outro tipo de trabalho. Se quiser distanciar mais ainda, também é questão de ir testando. Você vai criando pontos a partir dessa ideia aqui. Agora, seleciono também alternadamente. Uma para cima, uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo. E vamos ver o efeito que fica. 5 carreiras. Só que aqui, lembrando, eu tenho mais agulhas da máquina, entre uma e outra aqui, eu tenho mais agulhas da máquina, então pode ser que elas comecem a falhar. Como na minha máquina, ela não gosta muito desse tipo de trabalho. Ela prefere trabalhar mais juntinha, agulhas mais juntas. Então, observo se não falhou nenhuma carreira na máquina. Cinco carreiras feitas, tiro do H. Uma carreira feita para limpar, agora alterno novamente. E aqui o resultado do nosso trabalho no lado avesso, o lado que fica para frontura. Com todos os pontos, ele fica um trabalho bem pesado, bem bonito. E essas agulhas que ficaram em suspenso aqui ganham um efeito diferente, parece uma abelhinha. Fica muito bom para um casaco, por exemplo, fica perfeito. Ele rende bem em largura, encolhe um pouco em altura, mas fica firme. A parte de cima, com mais agulhas alternadas, também fica bem bonito.
No lado avesso pode ser usado e no lado direito também. Ele tem um efeito diferente. A impressão é de profundidade aqui, como se fosse um ponto bolinha. Na parte de baixo, com selecionado um por um, ele fica dessa forma aqui, parecendo o ponto bolinha. E na parte de cima, com agulhas selecionadas 1 para 3, fica mais distante e também tem um efeito diferente. São duas formas de fazer esse trabalho que eu sugeri aqui. Mas pode ser usado qualquer distribuição, desde que se tome cuidado para não cair os pontos nem da máquina e nem da frontura. Com 5 carreiras em suspenso e uma para limpeza, com todas trabalhando, fica um trabalho bem bom. Nossa ideia de ponto, então, para hoje é essa. Me diga lá, qual dos dois tipos você gostou mais? Com mais ou menos agulhas selecionadas para trabalho? Com no lado avesso ou no lado direito? Nossa ideia para hoje é essa, então. Bom trabalho!